Pensa só numa luta por justiça que dura mais de 30 anos. Uma batalha que começa, tragicamente, com a morte de 3 jovens e que termina com uma nação inteira, o Brasil, no banco dos réus. É essa história que a gente vai desvendar hoje, a da chacina do Tapaná. E para a gente entender como se chegou nessa condenação, que é histórica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mas olha que interessante, vamos começar pelo fim. Em 2025, o Estado brasileiro foi oficialmente responsabilizado. Isso mostra que, por mais que demore, a justiça às vezes encontra um caminho. Então vamos lá entender como essa história toda se desenrolou. Primeiro, o veredito. Depois a gente volta lá para a noite do massacre, analisa por que o sistema de justiça falhou, detalha a condenação ponto a ponto, as consequências disso e, claro, o porquê desse caso ser tão importante para todos nós. É isso aí. Antes de mergulhar no começo de tudo, é fundamental a gente firmar bem esse ponto de chegada. A mais alta Corte de Direitos Humanos das Américas disse que o Brasil é, sim, responsável. Essa é a base de tudo que a gente vai explorar a partir de agora. E olha, isso aqui não é só uma análise jurídica fria, é a história de uma busca incansável por dignidade e por justiça em nome de 3 rapazes, o Max, o Marcilei e o Luiz Fábio. As famílias deles lutaram por mais de 30 anos por respostas que nunca chegavam. Ok, agora sim. Vamos voltar para o ponto de partida de tudo isso. Uma noite de extrema violência lá em 1994, na periferia de Belém. Essa linha do tempo aqui, ela dá a dimensão da espera, de 1994 a 2025. É mais de 3 décadas. Pensa nisso. São décadas de processos, de absolvições, de recursos. E durante todo esse tempo, as famílias aguardando uma resposta que o sistema de justiça brasileiro simplesmente nunca deu. É importante a gente colocar rostos e nomes nessa história, né? No centro de tudo estavam o Max Clay, de 17 anos, e o irmão dele, o Marcilei, de 16, junto com o Luiz Fábio. Todos eram jovens, afrodescendentes e moradores da favela do Tapanã, lá em Belém. A versão oficial da polícia na época foi registrada como auto de resistência. É um termo bem conhecido, usado para alegar que uma morte aconteceu num confronto, numa resistência à prisão. Só que as evidências, as testemunhas, tudo apontavam para uma coisa bem diferente. Uma execução sumária. E isso nos leva a uma pergunta que é central em tudo isso. Por que um caso precisa ir parar numa corte internacional? A resposta, nesse caso, é dura. Porque o sistema de justiça brasileiro não só falhou, ele, na prática, construiu um muro de impunidade. Como a gente vê aqui, foi uma sequência de problemas. A investigação foi cheia de falhas, o processo se arrastou por décadas. E, para piorar, o Ministério Público simplesmente se recusou a apelar das absolvições. Essa combinação de erros criou o que os advogados chamam de coisa julgada. Basicamente, um beco sem saída. A impunidade virou a decisão final, e isso forçou as famílias a procurar ajuda fora do país. Um dos pontos mais chocantes e que foi destacado pelos representantes das famílias foi a forma como a narrativa foi distorcida dentro do próprio tribunal. A promotoria que, em tese, deveria buscar justiça pelas vítimas, acabou usando preconceitos, estereótipos, no fim quase culpando os jovens pelas próprias mortes. Agora, um detalhe técnico, mas que é super importante. A Corte Interamericana não podia julgar os assassinatos de 1994 em si, isso por uma questão de competência de tempo. Mas ela pôde sim, e julgou, a falha do Brasil em dar uma resposta, em prover justiça, depois de 1998, que foi quando o país reconheceu a jurisdição do tribunal. O ponto fundamental da condenação é esse. Não foi um erro isolado, foi uma verdadeira cadeia de violações de direitos humanos. Vamos ver agora exatamente pelo que o Brasil foi responsabilizado. A Corte foi lá e, de forma sistemática, desconstruiu a atuação do Estado brasileiro. Apontou o uso de estereótipos raciais que, na prática, negaram um processo justo. Apontou a falha grave em investigar as evidências de tortura. E, por fim, a violação de um direito que é dos mais básicos de uma família, o direito à verdade. É muito importante entender que uma condenação internacional não é só simbólica, não é só um puxão de orelha. Ela vem com ordens bem claras. A Corte determinou que o Brasil tome uma série de ações concretas para reparar os danos causados por essas décadas de negligência. Essas medidas, como o treinamento de juízes e promotores ou o reconhecimento público da responsabilidade, têm o objetivo duplo. De um lado, claro, compensar a família, mas por outro, e talvez o mais importante, é criar mecanismos para que essa tragédia, e principalmente essa falha da justiça, não se repita.
E isso nos traz ao nosso ponto final. Por que, afinal, esse caso importa para além das famílias envolvidas? A resposta é que ele joga luz sobre um problema que é sistêmico e muito profundo na nossa sociedade. A própria corte deixou isso muito claro. O caso não foi um evento isolado, um ponto fora da curva. Ele aconteceu dentro de um contexto de discriminação estrutural contra jovens, pobres e afrodescendentes. Isso conecta essa tragédia individual a um padrão de violência estatal que atinge, infelizmente, uma parcela bem específica da população. O contraste final, então, é esse aqui. De um lado, a impunidade, que foi o resultado final no sistema de justiça nacional. Do outro, a condenação e a ordem de reparação do sistema internacional. Foi preciso uma intervenção externa para quebrar o ciclo de silêncio e de impunidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quando o sistema de um país falha de forma tão clara, qual é o verdadeiro poder de uma corte internacional? Ela pode, sim, condenar um país, ordenar mudanças, mas será que ela consegue de fato mudar as estruturas que permitiram que a tragédia do Tapanânio acontecesse em primeiro lugar? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o que vai definir o verdadeiro legado deste caso.